Temos connosco então Martim Medeiros, vereador da Câmara Municipal de Brampton. Em primeiro lugar, muito obrigada por esta entrevista. Como não pode deixar de ser, vamos falar muito sobre a questão da pandemia da Covid-19 e especificamente como está a ser vivida em Brampton, onde, como sabemos, há uma comunidade grande de luso-canadianos. Em primeiro lugar, eu gostava de falar um pouco consigo sobre os hospitais de Brampton e sobre a situação atual dos cuidados de saúde. Eu recordo que, mesmo antes da pandemia, em finais de janeiro, a Câmara Municipal declarou uma emergência na saúde e apelou inclusivamente ao financiamento provincial e federal. E, portanto, a minha pergunta é, tendo isto em conta, como é que estão os hospitais atualmente? Sim, é uma boa pergunta, porque de facto, antes de iniciar ou antes de começar a pandemia, de facto já lutámos contra o que é, no nosso entender, uma injustiça em termos de investimentos na área de saúde aqui na cidade de Brampton. Por exemplo, por habitante, o médio geral, nós recebemos por habitante 40% menos investimento na área de saúde, ou seja, nós temos a segunda maior população que está a crescer mais no Canadá. Nós recebemos por dia 38 pessoas. A nossa aproximação ao aeroporto, obviamente, é muito atrativo, digamos, para, digamos, não direi só imigrantes, mas pessoas que vêm do exterior, e a cidade de Brampton, em termos de poder de compra, sabemos que os custos, digamos, de habitação na cidade de Toronto, até no Mississauga, é mais caro aqui em Brampton. Por isso, estes vários fatores. Como estamos a crescer brutalmente, eu direi, nós já enfrentamos um grande, digamos, buraco com os hospitais. Com a pandemia, obviamente, entramos um pouco em, não por utilizar a expressão pânico, mas de facto estamos muito preocupados. Graças a Deus, por enquanto, o ponto da situação é que nós temos capacidade em termos de recursos humanos. O que é que nós de facto estamos agora a lutar contra, é que muitos hospitais estão a lutar contra, é a falta de equipamento, digamos, para as enfermeiras, as máscaras, os luvas, etc. Portanto, nós estamos a enfrentar esta dificuldade. A pandemia não tem, mas não tem tido tanto impacto como tem nos outros lugares, que tem criado este impacto negativo no nosso, por exemplo, entendimento de urgências nos hospitais. Por enquanto, nós temos 1048 pessoas afetadas com o vírus, e em termos da capacidade nos quartos de emergência ainda temos capacidade, mas os médicos dizem que dentro de 10 dias, se houver, por exemplo, ainda mais, o que é que eles chamam o epicenter, ou digamos o mais crescente, de facto vamos enfrentar, mas por enquanto ainda estamos com capacidade em termos de recursos humanos, mas em termos de material, de facto é que nós precisamos. Muito bem, voltando só a esta questão dessa emergência que foi declarada na saúde. Os governos provincial e federal responderam de alguma forma depois dessa declaração? Não, houve um atendimento, houve uma reunião entre o primeiro-ministro da província, o Doug Ford, com o nosso presidente da Câmara, o Patrick Brown. Houve, digamos, boas intenções, mas até hoje, e a verdade seja que a reunião começou um mês antes da pandemia, portanto, ainda, de facto, poderá haver soluções no futuro, mas, de facto, durante uma situação destas, já enfrentar o problema que nós temos, só ficamos mais preocupados aqui na cidade de Brampton. Diria que, por essa razão que me indicou, por causa das fragilidades do sistema de saúde de Brampton, que a cidade está a ser mais fustigada, mais castigada pelo vírus do que outras cidades do Canadá? Possivelmente, por enquanto isto não tem se verificado, e por isso mesmo nós sabemos que os números estão a mudar todos os dias. Digamos, os grandes leques, ou os grandes lacunas que nós temos, e não só aqui na região de Peel, mas também na província, é a falta de testes. O primeiro-ministro já disse alguns dias atrás, porque a nossa província é, digamos, o último ou o penúltimo província que tem feito testes, ou seja,
os números que nós temos dão-nos alguma confiança, mas também com falta de testes dão-nos alguma insegurança, sabendo que dentro de algum mês diga que vai haver mais testes e vai haver mais números. Portanto, isto pode de facto mudar o paradigma e a situação atual que nós vivemos aqui em Brampton. Muito bem. Falando ainda sobre a resposta que o Governo Provincial está a dar e o Governo Federal também, acredita, na sua opinião, que eles estão a portar bem ou há mais que pode ser feito? Agora, é muito difícil, porque só depois é que nós podemos olhar para trás e dizer que de facto eles foram efetivos ou não. Eu vou dar o exemplo da província. Eu de facto não foi, e eu já fui publicamente e critiquei muito esse governo provincial. Portanto, mas eu tenho que reconhecer, por exemplo, o Doug Ford nas suas conferências de imprensa tem feito, digamos, tem dado confiança às pessoas. E um líder, agora nós sabemos que nos tempos atuais quem tem mais dono da palavra devia ser, digamos, os especialistas, os médicos e os cientistas. Mas, de facto, tanto o nosso primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, e o Doug Ford têm dado confiança nas suas palavras. Agora, em termos de atividades, ou em termos de o que é o real, quando ouço ou quando descobre que a província de Ontário é a última província em fazer teste, de facto, as palavras não correspondem com as ações, digamos, com o performance. Portanto, com todas as boas intenções, com todas as bonitas palavras, de facto, ainda não estamos a ser tão efetivos com as outras províncias. Como é que, por exemplo, uma província como a Alberta, com todo o respeito que tem, que o Alberta não tem tido tanto efetuado, eles é que estão a enviar, digamos, equipamentos para a província de Ontário. Nós no Canadá, um país com tanta capacidade em termos de indústria, é que está dependente, por exemplo, de países no exterior. E, de facto, quando nós soubemos o que é que passa o crise nos long-term care facilities, por exemplo, na casa de pessoas da terceira idade, o que é que eles estão a enfrentar, esta crise agora, quer dizer, descobre-se agora é que nos últimos 3, 4 anos tem havido só 10% de teste da fiscalização destes mesmos centros de saúde por pessoas da terceira idade. Portanto, tem que haver a responsabilidade. Portanto, num lado, como eu digo, as conferências de imprensa do Primeiro-Ministro dão-me confiança, mas as ações não estão a corresponder às palavras. Muito bem. E falando agora sobre as medidas de combate ao vírus que estão a ser implementadas pela autarquia de Brampton, pergunto-lhe o que é que se deixou de poder fazer desde que o coronavírus chegou à cidade? Sim, naturalmente não se puder fazer muito, nós estamos a seguir, digamos, os conselhos e não direi só os conselhos, mas digamos os diretrizes dos especialistas. Nós temos, por exemplo, a região de Peel, a cidade de Brampton, só para lembrar as pessoas, a cidade de Brampton é diferente que a cidade de Toronto, ou seja, a cidade de Toronto tem os seus próprios poderes, nós fizemos parte de uma região de Peel, portanto a área de saúde faz parte da região de Peel, onde sou também membro, o vereador regional, que abrange e está incluída a cidade de Mississauga e a cidade de Caledon, ou digamos que eles chamam o town de Caledon. Por isso, nós estamos a seguir o nosso medical officer da região de Peel, que tem dado os conselhos. Em termos da cidade de Brampton, para dar resposta a essa situação, nós, por exemplo, dentro dos nossos poderes, nós, por exemplo, adiamos que as pessoas que querem pagar os seus impostos, damos 5 meses a mais para eles pagar os seus impostos municipais. Nós, por exemplo, agora é grátis andar nos nossos autocarros sabendo do crise. Nós temos reduzido serviço, mas nós sabemos que há pessoas com enfermeiros e pessoas que trabalham nos aqueles trabalhos essenciais, como nos hipermercados, etc., que precisam de transporte. Portanto, estamos a manter o nosso transporte mínimo e depois também estamos tristemente, neste sentido, é que eu comunico o facto que nós temos os bail officers, que é o nosso, digamos, polícia municipal, e eles estão a ser muito ativos agora pelo facto de estamos a dar muitas multas, pessoas que não estão a respeitar
digamos, o social distancing, que é mais que 5 pessoas a mais, nós estamos a dar multas entre $500 até $100,000. No mesmo dia anunciámos esta medida, que fomos a primeira Câmara Municipal no Canadá a anunciar esta medida, do facto nós descobrimos uma festa de 20 pessoas numa resto de chão, celebrando um aniversário. Mas quer dizer é que às vezes mais de nós implementarmos estas medidas, quando as pessoas não respeitam, eles não só põem eles próprios em perigo, eles põem as outras pessoas também em perigo. Mas sente isso, que há muita gente que está em incumprimento, que há muita gente a desrespeitar? Sim, ainda há, eu direi, a maior parte das pessoas, principalmente eu sei que a comunidade portuguesa aqui na cidade de Brampton, com quem que eu tenho tido contacto, que eu tenho telefonado para alguns apoios em termos de pessoas da terceira idade que estão isolados e precisam de medicamentos, precisam de alimentação, digamos, as empresas também têm-me contactado para ter algum apoio, portanto, e com os portugueses e em média geral na cidade de Brampton têm respeitado o social distancing. Mas ainda parece, por exemplo, no fim de semana de Páscoa, fomos muito bem claros, como foram os especialistas, que para não aproveitar o facto do fim de semana do Páscoa, de estar a visitar familiares, etc. Mesmo pessoa nota-se até próprio na minha rua, carros, digamos, carros que não vivem nessa área, estar durante este fim de semana, e eu sei que é difícil estar longe da família, mas ao mesmo tempo nós não queremos pôr as pessoas em perigo, é uma frustração. Portanto, ou as pessoas vão perder de uma maneira ou têm que aprender de outra maneira a receber multas. Portanto, estamos nessa situação porque estamos a falar em vidas, e eu pessoalmente também tenho muito medo, não só para mim próprio, mas para as pessoas que me voltam. Portanto, é uma situação muito complicada. Muito bem. Também sei que há alguns eventos desportivos que foram cancelados em Brampton. Há alguma previsão para a retoma dessas atividades? Sim, eu acho que nós vamos primeiro olhar pelo, digamos, diretrizes do Governo da Província e do Governo Federal para dar as nossas orientações, e sobre esta informação é que depois, do facto, vamos tentar abrir devagar. Obviamente, o grande desafio que nós temos, que na cidade de Brampton nós temos muito espaço verde, temos muito, digamos, centros recreativos, e eu sei que as pessoas que depois de estar muito tempo fechados em casa sentem-se falta de seu dia a dia, de praticar desporto ou fazer alguma coisa. Portanto, obviamente é que os parques para as pessoas a passar o seu tempo vai ser talvez o primeiro a abrir, para dar essa oportunidade para as pessoas. Eu falo, por exemplo, em centros recreativos, mas no exterior, não no interior, mas no exterior. E depois nós temos que olhar para áreas de economia que temos que voltar a abrir, áreas que mexem muito com a comunidade portuguesa, que é a área da construção civil. Portanto, obviamente que nós temos muitos projetos ao nível da Câmara que nós queremos, digamos, começar a trabalhar. Nós temos uma linha do metro subterrâneo que nós queremos começar a trabalhar nela. Nós temos uma universidade que vamos construir na Baixa da cidade. Nós temos uma biblioteca ultramoderna que também queremos começar a trabalhar, e nós, de facto, já temos os planos e estamos prontos para iniciar o trabalho. E eu sei que eu tenho estado, como eu sou, digamos, o vereador responsável para a área de planeamento, digamos, da cidade. Eu sei que muitas empresas da construção civil estão prontos para continuar o seu trabalho e fazer, porque nós sabemos que temos um grande leque também de habitação. Portanto, nós estamos prontos para trabalhar, mas vamos seguir. Agora, o problema é que eu sinto que as pessoas estão com ansiedade e pensam que no dia de amanhã vai as coisas voltar ao normal. E não levo a minha palavra, mas pelos especialistas é que nem tão cedo que isto vai acontecer. Portanto, as pessoas ainda têm talvez mais um mês ou tal para, digamos, estar nessa situação. Eu sei que é complicado ao nível financeiro e ao nível, digamos, pessoas que para ter acesso aos seus bens alimentares, aos seus bens básicos de cada ser humano, portanto, é uma altura muito difícil, e estamos a trabalhar nesse sentido de fazer tudo o que nós podemos fazer e ajudar uns aos outros. Muito bem. Falou há pouco de algumas ajudas fiscais que a autarquia está a dar nesta altura complicada. Há mais apoios financeiros que a Câmara Municipal de Brampton esteja a dar às empresas e aos cidadãos? Sim, não, as empresas, especificamente os impostos. Obviamente há outras
qualquer empresa que estava a trabalhar com a Câmara, nós solucionámos os seus pagamentos dentro de um prazo de 10 dias, porque nós sabemos que eles estão a precisar de líquido de capital e nós, qualquer empresa que estava a fazer qualquer negócio com a cidade, nós pagámos tudo em dia e adiantamos o pagamento. Nós estamos a trabalhar muito perto com o Governo Provincial e o Governo Federal, porque eles têm vários programas de incentivos, vários programas de pagamentos. Agora, eu sei que algumas empresas estão a ter alguma dificuldade em, digamos, ter acesso a estes investimentos. Um dos problemas é que às vezes essas ajudas do Governo Provincial ou Federal funcionam melhor com uma empresa que já tem mais que 20 trabalhadores, etc., mas aquelas pequenas, médias empresas que, digamos, têm pouca gente a trabalhar por ela, de facto eles sofrem não ter acesso a esses programas, e ele foi contactado por alguns luso-canadianos que têm suas empresas, que tem, por exemplo, um estúdio de karaté, o outro tem um outro negócio de uma escola de condução, o outro um restaurante, o outro etc, etc, e de facto ajudas por eles é limitado, mas de facto ainda há alguns programas. Portanto, nós estamos a tentar solucionar caso por caso. Portanto, agora nós não temos direito, portanto, é uma orientação e é legislação sobre o acto do município, que é do província, para dar, por exemplo, dinheiro às empresas ou emprestar dinheiro às empresas, mas estamos a trabalhar em todas as soluções que nós podemos e já estamos a trabalhar no sentido que dentro de um mês ou 2 meses podemos voltar ao normal, e o que é que vamos fazer para ajudar essas empresas para promoção, etc. E a cidade de Brampton está, digamos, a trabalhar com eles. Sim, pelo que eu percebi também, a Câmara de Brampton criou várias forças de trabalho, não é? Task forces, dirigidas a segmentos populacionais específicos e com objetivos específicos. Pode-nos falar um pouco sobre isso? E o que é que concretamente está a ser feito? Sim, agora, o Presidente da Câmara achou que em várias áreas onde há, por exemplo, não há ações do governo responsáveis por certas áreas, a cidade de Brampton tentou preencher uma vaga. Por exemplo, nós temos um grupo de trabalho para os apoios a pessoas de terceira idade. Portanto, nós notamos, por causa dos telefonemas que recebemos, havia pessoas de terceira idade que estão isolados, não têm a sua ajuda dos familiares, vivem num apartamento e para ter acesso aos seus medicamentos e ter acesso aos seus bens alimentares estão a ter dificuldade. Portanto, nós criamos, digamos, um network onde as pessoas podem depois ligar aos voluntários. Portanto, nós temos uma listagem de voluntários onde podemos, a Câmara telefona, por exemplo, aos voluntários e eles têm oferecido para, por exemplo, ir às compras para as pessoas de terceira idade e ir buscar medicamentos, etc. Também para os jovens, nós criamos um grupo de trabalho para os jovens, porque nós sabemos que há muitos jovens, não só que estão em casa e estão tendo dificuldade em entretenimento ou não têm as suas... eles, de facto, também estão a sentir ansiedade, estão a sentir algumas questões e eu sei que os pais às vezes têm dificuldades em como é que apoiá-los, como é que ajudá-los, e nós estamos a tentar criar plataformas de tecnologia, estamos a tentar também pôr os profissionais especialistas em áreas de saúde mental para os jovens, por exemplo, em ligações com as suas famílias. Portanto, mas isto é sempre trabalho, digamos, ad hoc, não é um processo normal, ou seja, um processo que seja telefonar e nós temos um processo para arranjar estas pessoas. Isto tem sido de um conhece o outro e depende dos seus, digamos, conhecimentos, contactos e, portanto, estamos a tentar trabalhar tudo neste sentido. Temos para, como bem disse, sobre a economia, portanto, para as empresas de pequenas e médias empresas e isto tem funcionado bem e nós temos tido reuniões com eles semanalmente, com empresas que procurem qualquer, digamos, ajuda, apoio do Governo Federal, provincial, e nós estamos a trabalhar com eles, nós técnicos, trabalhar com eles em preencher, digamos, formulários, etc, etc. Portanto, em serviço social também, portanto, a região de Peel tem uma responsabilidade sobre a área de serviço humano, ou seja, áreas de pessoas que procurem alimentação, pessoas que não têm bens ou por acaso perderam os seus empregos, etc. Portanto, a cidade está a trabalhar com a região de Peel neste sentido. Portanto, são as áreas onde estamos a dar a resposta da melhor maneira possível
mas não é um processo linear, não é uma coisa que seja, digamos, tão limpo, ou seja, de um dia para o outro. Eu tenho recebido ainda chamadas de várias, digamos, pessoas da comunidade portuguesa que têm os seus problemas diários, e a Câmara, eu tenho que voltar a frisar que a Câmara está fechada, só está a trabalhar em estado de urgência, portanto, são serviços que estamos a oferecer, digamos, dentro deste ramo, mas os serviços normais, isto pusemos à parte, portanto, porque nós estamos com máxima atenção em combater o Covid-19. Bem. Falando agora um pouco mais em pormenor da comunidade luso-canadiana de Brampton, há pouco também referi a isso. E sabemos que é uma comunidade com muitos idosos, não é? Com muita gente mais velha. Diria que por isso mesmo tem mais risco de contrair o vírus? Eu não sei se depende da sua, por exemplo, a situação da habitação. Portanto, se eles estão num centro, um lar para idosos, de facto, as percentagens e os dados dizem que eles têm mais risco. E eu sei, pessoalmente, de alguns que estão na minha área, lar de idosos, onde eu tenho uma ligação, uma relação profissional com estes lares. De facto, eu sei que há muitos clientes portugueses, porque eu faço visitas muito a eles, e eu sei que, de facto, mas agora em termos de números atuais, não tenho. Eu tenho, digamos, o que é que eu tenho recebido em termos de chamadas, em termos de peço desculpa, em termos de pessoas que têm falado sobre essas situações. Eu tenho encontrado alguns idosos portugueses que vivem nas suas próprias casas, mas estão com medo de sair de casa, e depois pedem-me ajuda em termos de como é que podem ir à farmácia, ou como é que podemos, e nós temos uma longa lista de voluntários que estão a fazer este trabalho, e tenho recebido chamadas de pessoas portuguesas que vivem fora da cidade de Brampton, mas têm os seus parentes e os seus familiares. Portanto, nós estamos a trabalhar nesse sentido, mas agora eu sei que as empresas portuguesas, os luso-canadianos, que estão a sofrer, muitos deles ligados à área da construção civil, muitos deles em pequenas e médias empresas, como restaurantes, como padarias, como cafés, com tudo o que é que faz parte da comunidade portuguesa. Eu sei que eles estão a sofrer, e é muito difícil nessa altura. Muito bem. Já que falamos de portugueses, não sei se têm acompanhado a situação em Portugal. Se sim, qual é a sua percepção? Acha que o governo, os governantes estão a responder bem à pandemia em Portugal? Pelo que eu tenho acompanhado, e eu acompanho todos os dias, mas o que eu tenho que ir através do CMC, com certeza, e de facto o que é que eu tenho acompanhado, que Portugal tem recebido muitos elogios dos vários países para a maneira que tem controlado, mas também eu sei que o que é que passa em Portugal passa um pouco para outras partes, é a capacidade de testes, e eu sei que isto é um dos, digamos, preocupações do governo, mas em geral em termos de imprensa internacional, eu tenho estado surpreendido e até muito contente com os elogios ao sistema de saúde e a resposta do governo português. Eu obviamente, quando isto começou, eu pensei logo o que é que estava a passar na Espanha, o que é que podia acontecer em Portugal, e eu estava com, digamos, não só com medo, mas estava com a expectativa que as coisas iam ficar tão pior como em Espanha. Mas, olha, eu fiquei surpreendido, ainda bem, e esperamos que Portugal continua, e de facto eu gostava que nós todos, digamos, ultrapassamos esta crise, porque de facto é difícil, tendo amigos, familiares lá em Portugal, e não poder estar juntos com eles e dar o meu apoio, é de facto preocupante, mas eu fico muito contente pela resposta que Portugal tem dado. Uhum. Agora falamos um bocadinho da sua experiência pessoal, como é que está a viver estes dias. Fala-se muito aqui sobre um potencial de reflexão e de transformação de valores, de prioridades. Sim. Sente isso em si, que mudou de prioridades por causa desta pandemia? Bem, eu neste, de facto, eu tenho mudado um pouco, ou seja, eu tenho tido mais tempo por mim próprio, eu tenho investido, digamos, em fazer mais ginástica, ou seja, eu tenho uma bicicleta que
que eu antes que estava, digamos, fechado na garagem, e eu trouxe a bicicleta e investiu todos os dias. Eu ando mais ou menos meia hora de uma hora na bicicleta e eu sinto-me que tenho mudado. As calças e as calças e as camisas estão... mas a verdade seja, não, nós temos tido mais tempo para refletir, mais tempo para olhar para o tempo que nós não aproveitamos com as nossas pessoas à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, e para ver de facto essa reflexão do que é o essencial e o mais importante na vida. Em termos de o dia a dia de facto, às vezes sinto-me que tenho tido mais trabalho em casa que quando estou na Assembleia. O facto que as pessoas sabem que nós temos acesso, ou seja, estamos em casa, portanto nós podemos entender os telefonemas, e ainda bem que eu tenho estado muito ativo, digamos, com pessoas aqui na cidade de Brampton que têm ligado por razões, por sugestões, para só saber como é que estou. Portanto, tenho dias e tenho feito assim com a comunicação social a transmitir o que é que nós temos feito. Mas de facto tenho visto mais filmes, e eu, como sou um fanático de futebol, pelo menos pelo Benfica, eu tenho andado a reviver os grandes momentos digamos, do Benfica dos meus tempos de miúdo. Portanto, foi bonito, porque é como andar no passado em bons momentos, e andar com expectativa por quando regressa o campeonato. Muito bem. Uma última pergunta, a propósito de um inquérito que foi feito no Canadá, que questionou os canadianos sobre o que é que será a primeira coisa que vão fazer depois da pandemia. Portanto, eu faço-lhe a mesma pergunta. Qual será a primeira coisa que vai fazer quando tudo acabar? Olha, não sei se isto é bem à portuguesa, mas eu acho que a primeira coisa é ir por um café português, que eu não tenho ido lá há alguns meses, onde tenho muitos amigos, digamos, da bola, amigos que eu gosto de dar uma palavrinha, e vou lá sentar-me e tomar um café e reviver os amigos e apanhar, digamos, o telejornal, etc. Portanto, isto de facto é o que é que sinto falta. Portanto, é uma coisa tão básica que eu de facto estava numa altura antes da pandemia, que nós estávamos numa altura de trabalhos de orçamento, onde não tinha tanto tempo para frequentar, para ver os amigos, mas eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer de facto é ir para um café português, sentar-me e tomar um café com os amigos. Parece um ótimo plano. Pronto, não sei se gostava de acrescentar alguma coisa. Eu já fiz as perguntas. Sim, não, é só para, digamos, em termos de massagem, que as pessoas, eu sei que estão com a expectativa que isto vai acabar nem tão cedo, e isto poderá durar entre 1 ano e 2 anos, e as coisas não vão ser como foram, mas as pessoas têm que, digamos, olhar para o futuro com coragem e com confiança que vamos ultrapassar este momento. E eu sei quanto bem que falou na comunidade portuguesa, principalmente pessoas de idosos, e eu vivo isso com meus pais, etc., e eles andam muito preocupados com o futuro, e temos que dar confiança que vamos ultrapassar este momento. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado.